Abra sua Bíblia na carta aos Filipenses, capítulo 1, e nós vamos ler os versículos 20 e 21 dessa carta. Filipenses 1, 20 e 21. Os irmãos que estiveram aqui quinta-feira passada, nós estamos com uma série de pregações nessa carta. Começamos uma quinta passada e vamos pregar sempre às quintas-feiras, de forma que eu gostaria de incentivá-lo, você ouvia as outras pregações dos outros pastores, mas tendo o desejo, a necessidade até de conhecer um pouco mais dessa carta, ver a primeira pregação, também a de quinta-feira, o Josué deverá colocar durante essa semana, tá certo? Departamento de Comunicação, o recorte dela, ou você vai ao vivo e busca na transmissão do culto, na gravação, e burilando então o texto, me debruçando, eu entendi que esses dois versículos, eles deveriam ser trazidos nessa noite, porque nós já tínhamos pregado, já tínhamos definido o título, o texto nós tínhamos, mas esse texto, quando nós nos deparamos, irmãos, era muito profundo. Então, por isso a importância de trazê-lo, principalmente nessa noite de celebração de ceia do Senhor e nesse tempo que nós temos também, não é, diante de situações de perdas da vida em relação à morte, e perda de entes queridos e na possibilidade também de ida de outros que nós não sabemos durante esse ano o que ainda acontecerá, de forma que eu trago essa palavra à igreja com esse título, Cristo engrandecido na vida ou na morte. Então eu leio a Nova Versão Internacional, que é a que se encontra na tela, e você pode acompanhar na sua Bíblia ou na tela a leitura bíblica. Diz assim: aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado, pelo contrário, com toda a determinação de sempre. Também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Amém. Graças a Deus. Pastor Cláudio, antes de pregar, não sei se você fez menção, mas vamos fazer, para a gente ficar tudo ok. Graças a Deus pelas esposas de pastores, tá certo? Louvado seja Deus por suas vidas. Algumas de manhã estavam aqui, outras à noite aqui, não temos as que estavam pela manhã, mas Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês. Ser esposa de pastor, nós entendemos como uma missão, lidar com um homem que lida com outras pessoas e que tem as suas implicações no ministério. Nós procuramos ser bênção, mas vocês superam muitas vezes, são mais bênçãos para nós, e isso nos alegra muito, não é? Então, louvado seja o Senhor. Todo o Brasil, né? Hoje, principalmente os batistas, dão ênfase ao dia da esposa de pastor. Irmãos, na realidade, aqui nós temos esse texto. E o versículo 20 eu gostaria de comentar rapidamente, fazer o que nós chamamos de elucidação. É um comentário para clarear algumas expressões que o apóstolo Paulo usa e também trazer um entendimento daquilo que ele queria dizer lá aos filipenses, no seu primeiro momento, e a nós também, por extensão, nessa noite. Quando ele cita no versículo 20, aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado, aqui ele está diante de uma grande expectativa, e de uma esperança. Inclusive, na quinta-feira passada, essa palavra aqui no grego, ela quer dizer, ela tem o sentido de aquele que espera, como se esticando o rosto, olhando de longe, mas com a perspectiva de ver algo que ainda ele não tem na sua plenitude, mas ele espera, ele visualiza, ele cria uma expectativa. Então ele diz: eu espero ansiosamente que em nada serei envergonhado. Porque aqui, e aí eu não quero me deter, porque já fiz quinta-feira, para que você saiba o contexto do texto que o apóstolo Paulo ele está aqui inserido, desde o versículo 20 até o versículo 26. Na realidade ele estava preso, mas ele não estava preso em vão.
Inclusive, na quinta-feira, só para não deixar os irmãos aqui que não conhecem, ele não estava preso por charlatanismo, ele não estava preso porque ele tinha feito lavagem de dinheiro, não estava preso porque ele estava negociando a fé, nada disso, nada disso. Ele estava preso porque líderes judaicos naquela época, principalmente fariseus, que não era novo, eles já perseguiam o Cristo, e o apóstolo Paulo, inclusive, antes de ser o apóstolo Paulo, ele também foi um fariseu perseguidor do Evangelho de Cristo, e agora sim ele estava sujeito à morte. Queriam matá-lo, porque entendiam que ele estava trazendo algo que era maluco para aquela religião. Ele estava quebrando os paradigmas, os padrões do judaísmo, ou seja, um radicalismo enorme em relação à fé. E nós percebemos então que ele diz, olha, eu tenho essa expectativa, e eu peço a Deus que eu não seja envergonhado, ou seja, eu espero que em nada eu seja envergonhado. Esse envergonhado aqui, ou confundido, em outras versões, quem sabe a sua versão tem essa palavra, em vez de ser envergonhado, eu espero que eu não seja confundido, não se refere a um sentimento de timidez, porque ele estava com medo de algo, ou estava assim, na dimensão de temor de que algo acontecesse, nada disso. Veja o que é que esse termo, na língua que foi escrita essa carta, tem o sentido. É que ele estava, de fato, aqui, esperando que não envergonhasse aquele que o chamou. Ou seja, que ele não amarelasse diante do seu julgamento. Que ele não dissesse, como o apóstolo Pedro, que depois foi restaurado, graças a Deus, diante de uma pergunta, você não estava com Cristo, não? E veementemente o apóstolo Pedro, aliás, por 3 vezes ele diz, eu nunca vi esse homem, não conheço, não sei nem quem é. 3 vezes veementemente. Então o apóstolo Paulo aqui, ele tem essa dimensão, ele diz, eu espero que diante do meu julgamento, diante da guilhotina, porque ele não foi crucificado, ele foi decapitado, como cidadão romano, ele apelou para César, porque ele, de fato, já tinha a dimensão de que em Cesareia, ali na Judéia, queriam tirar-lhe a vida, então ele apela a César, vai a Roma. E ele disse, eu peço ao meu Deus, eu estou esperando veementemente de que diante do julgamento eu não negue aquele que me chamou de forma tão maravilhosa para o seu apostolado, para cumprir a missão que ele me confiou. Por isso que ele diz, eu espero que eu não seja confundido. Eu espero veementemente, com o pescoço inclinado para frente, com a grande expectativa de que eu não negue o Cristo. E nós entendemos, irmãos, que no versículo 20, ele diz, pelo contrário, com toda a determinação de sempre. Porque se tinha um apóstolo que era bem determinado, era o apóstolo Paulo. Ele tinha uma determinação. E às vezes só não ia adiante nas suas determinações quando o próprio Espírito Santo chegava e dizia, não, você não vai para tal lugar. No livro de Atos está muito claro isso. Ele queria ir para determinado lugar e o Espírito Santo, diz o livro de Atos, Lucas escrevendo, de que o Espírito Santo não, você vai para outro lugar, você vai passar em outro canto, em outro local. E nós entendemos que essa determinação dele, ele aqui diz, eu pelo contrário, eu ficarei determinado, porque agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Ou seja, engrandecer a Cristo não é fazer Cristo grande mais do que ele já é. Não é isso. Porque ele já é supremo, Cristo já é o Todo-Poderoso, ele é Rei dos Reis, ele não está mais, aliás, ele nunca esteve em processo de crescimento. O fato dele, quando desceu aqui à terra e se vestiu de humanidade, foi através de um propósito, mas não deixou a sua deidade. E nós percebemos então que o apóstolo Paulo diz aqui, olha, que Cristo seja engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Eu não me envergonharei ou ficarei confundido. Com toda a terminação de sempre, Cristo será engrandecido em minha vida,
em meu corpo. Ou seja, ele não tinha aquele entendimento do platonismo, né? Que a matéria era ruim e o espírito, né? Era que, na realidade, era o que era importante. Então, não se tinha essa dualidade, e nem se tem em Paulo. Ele diz: eu glorifico a Deus, eu engrandeço a Cristo Jesus em minha vida, em meu corpo. É instrumento também de glorificação do Senhor. Não é só a alma, é a vida, é o corpo. E no versículo 21, ele diz: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, é ganho. Morrer é lucro e o viver é viver para Cristo. E nós vamos entender um pouco mais o que é que ele quis dizer com isso. Porque, irmãos, olhando para cá, para a dimensão humana, o ser humano sempre ele tem uma atitude em relação à morte de repulsa. E, de fato, humanamente falando, é isso. A morte, como diz certo escritor batista, ele diz, o pastor Isaltino Gomes Coelho Filho, já falecido, ele diz que não tem nada de bonita. Ninguém precisa embelezar a morte, eu já disse isso aqui, citando o pastor Isaltino. Não precisa romantizar a morte. Às vezes nós usamos termos, não é? Para amenizar até uma informação, falando tal, partiu, dormiu, mas morte em si mesma é feia. Ela é ruim, ela traz separação, ela traz dor, ela traz saudade com a ausência. Como é que o apóstolo Paulo vai dizer que o morrer é lucro? E aqui nós gostaríamos, irmãos, nesse tempo, de podermos trazer esses dois lados da nossa vida. A vida e a morte. E o primeiro aspecto que eu destaco é Cristo engrandecido na vida. Cristo engrandecido na vida. Engrandecer a Cristo é glorificar a Cristo. Glorificar. É fazer com que a nossa vida aqui, ela seja um instrumento de exaltação, de glorificação a Cristo, com todo o nosso ser, enquanto tivermos vida aqui, enquanto tivermos fôlego, glorificarmos a Cristo. Pode ser que alguém com um entendimento mais materialista possa dizer: aí é espiritualizar demais, é sacramentalizar demais as coisas, porque na vida nós temos coisas palpáveis, tangíveis, nós tocamos. Como glorificar a Cristo em toda a minha vida? Mas o cristão entende muito bem o que é isso, porque nós nascemos para o louvor da glória de Deus. Todas as nossas ações, a nossa vida, a nossa caminhada, a nossa trajetória, de fato é de glorificação, aponta para a glorificação a Cristo Jesus. A vida cristã é como um palco para a glória de Deus. Nós, na realidade, somos instrumentos, e devemos ser instrumentos, para que Cristo seja glorificado. E Cristo, irmãos, aqui na nossa vida, e eu falo a crentes nesse momento, Ele é de fato o centro, é a razão da nossa existência. Nós amamos a nossa família, nós gostamos muito de algumas pessoas, amamos, nós procuramos cuidar bem dos nossos filhos, amá-los, cuidar deles, devotar um amor, uma atenção, um cuidado. Nós nos envolvemos com irmãos da comunidade de fé, mas, irmãos, tudo isso, todo esse amor, todo esse sentimento, na realidade, em relação a Cristo, ele é muito maior aquilo que nós temos para engrandecer a Cristo Jesus. E quando se inverte o sentido, irmãos, na realidade, teremos muitos problemas. Porque é possível que alguém ou alguns queiram sentar no trono que pertence a Cristo da nossa vida.
Quem sabe alguém, e não precisa ser gente, pode ser até algo material, é o centro da nossa vida, a razão, quem sabe, da nossa existência. E aí nós estamos perdidos, se entendemos dessa forma. Por quê? Porque a nossa vida, ela precisa engrandecer, obviamente, naturalmente, no caso do cristão, a Cristo Jesus. Mas, irmãos, o outro lado é Cristo engrandecido na morte, e esse lado eu vou me deter um pouco mais, tá certo? Eu vou me debruçar um pouco mais com você. O futuro, irmãos, não amedrontava o apóstolo Paulo. Não trazia medo. É possível que alguém aqui nesse auditório tenha medo do amanhã, tenha medo do futuro. Veja bem, o medo do amanhã, a apreensão quanto ao amanhã, existe um lado humano que é plenamente compreensível. Tudo bem, você pode ter aquela dimensão de preocupação, porque muitas vezes nós, os que são pais aqui sabem, nós ficamos burilando em nossa mente com como será o amanhã dos nossos filhos, como será o amanhã da nossa família, dos nossos entes queridos, como será o amanhã dos nossos pais, a ausência deles, como será? Como será o trabalho, a fonte de renda, a receita que temos? Pode ser. Isso não se perde a dimensão e necessariamente não implica o que nós chamamos de pecado, não. Mas pense em alguém que tem o medo do futuro e medo exclusivamente da morte. Você conhece alguém que se pela de medo da morte? E olha o que eu quero dizer, que eu lido com esse aspecto, como pastor, quase que semanalmente. Mas nós não nos conformamos com ela. Não há um conformismo em hipótese alguma. Cada sepultamento, seja daqui, membro da igreja, seja de gente que eu sou chamado e não conheço, mas conheço alguém que está aqui, faz parte da igreja, é um sentimento, na realidade, de pesar. Por isso que nós usamos as expressões, recebam os meus pêsames, o meu profundo sentimento de pesar, mas nós entendemos que o apóstolo Paulo, ele não tinha medo do futuro. Até a morte pode ser, para o cristão, uma ocasião dele exaltar a Cristo. Morrer não é ir para o sepulcro, não é o final. No sepultamento, não é o final de uma vida que engrandece a Cristo. Não porque nós, por nossa própria conta, nós sabemos disso. Temos o direito, fomos agraciados, de certa forma, por isso, por realizarmos algo, não. Porque o próprio Cristo disse que não era o fim. Aquele que crê em mim, ele disse lá, e o Evangelho de João cita claramente, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, não é o sepulcro final, mas partir para estar com Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo disse, eu tenho desejo de partir e de estar com Cristo. Se você vai ler os versículos posteriores ao versículo 21. Eu tenho desejo de partir, de estar com Cristo, mas tenho desejo de ficar também. Ele estava diante de um dilema. E ele não falava isso com o receio, ou porque estava cansado da vida, ou diante de um julgamento. Porque o propósito que vai valer a pena, que vai além da vida, é o propósito de Deus. Um testemunho que nem a morte, o cristão pode dar, um testemunho que nem a morte pode calar. Porque pode se partir e ainda se continua pregando, proclamando, testemunhando. Quantos que já se foram em Cristo e continuam com seu testemunho evidente? O mundo vê a morte então como uma derrota, mas Paulo, o apóstolo, chama de ganho, de lucro. E nós precisamos entender também dessa forma. Porque não basta viver bem é bom, é importante, mas é preciso também morrer bem. Porque não basta viver bem,
É preciso saber morrer bem. E como é que se morre bem? Se morre bem, na realidade, quando entendemos que a nossa vida, mesmo depois da morte, ela não cessa aqui. Ela não termina no sepultamento ou numa cremação. Não morre bem quem não vive para glorificar a Cristo. Infelizmente, não morre bem. Não pode glorificar a Cristo na morte quem nunca glorificou a Cristo na vida. Não glorifica. Tem pessoas que, lamentavelmente, partem desse mundo e nenhuma glória, nenhum engrandecimento é dado a Cristo. Aliás, pode até se ouvir alguém dizendo, já foi tarde, já foi, demorou demais. Mas quantos partem na realidade e nós entendemos que, através daquela morte, se deixa uma glorificação a Cristo Jesus. Não apenas a saudade, que é natural, mas Jesus é glorificado, por mais paradoxal que seja. Um testemunho que, na realidade, nem a morte pode calar. Então, Paulo, o apóstolo aqui, ele fala da morte como uma partida. Uma partida. Não apenas uma viagem, como alguns segmentos religiosos querem colocar, mas como uma partida. A ideia aqui, a metáfora que ele usa do verbo, poderia ter sido bem empregada e emprestada da terminologia militar. Para os que são militares aqui, nós temos alguns, é o retirar-se do campo, é o levantar acampamento. A ideia aqui é tirar as estacas e levantar acampamento, ou seja, vamos seguindo, não vamos ficar mais aqui. E para quem foi também embaixador do rei, né? O levantar acampamento dava uma saudade quando podíamos ir aqui na curva do rio, e aqui alguns participaram nos acampamentos mateiros, diaconisa Raquel, que você esteve presente em alguns, né? Aliás, todos, né? Porque o apóstolo Paulo é apóstolo, ele serve de Cristo, o pastor Paulo estava presente, e quando dizia, vamos levantar acampamento no domingo à tarde, que era o final, ei, irmãos, era uma tristeza. Morto de cansados, porque dormíamos pouco, não é? Tínhamos vigílias na noite, todas as atividades de sexta até o domingo, mas essa é a ideia, é levantar acampamento. A ideia aqui também é da linguagem náutica, irmão Regis, né? Você que milita nessa área aí, de libertar o barco de suas amarras. Era tirar, desatar a amarra do barco, levantar a âncora para que o barco se fosse, saísse. Então essa é a ideia. A ideia do partir é a ideia de tirar as amarras do barco, para que ele siga o seu rumo. Aqui significa, então, essa ideia central de desatar as cordas da tenda, de remover as estacas e, na realidade, se transferir para a residência permanente. Se transferir para a residência permanente. Os norte-americanos e os que militam aqui na língua inglesa, nós temos alguns, eles usam uma expressão muito bonita, que é uma realidade para nós cristãos. É voltar para casa. Porque, embora aqui nós somos cidadãos de duas pátrias, não é? Uma pátria terrena, mas pela graça de Deus nós temos uma pátria celestial. Então, quando se parte, se está voltando para casa. E essa é casa mesmo, porque essa aqui que nós estamos não é permanente. Você pode chegar a anos, uma vida centenária, como nós temos aqui irmãos que já passaram dos 100 e outros estão chegando. Mas nós sabemos que chegará o dia de levantar acampamento, das estacas serem tiradas e da corda do barco ser tirada, levantar âncora para que o barco da nossa vida vá para onde ele deve estar. Partir para estar com Cristo. Irmãos, é tão interessante esse lidar com morte. Como pastor, eu já tive situações, momentos em sepultamento, que é de doer o coração.
Há uns anos atrás eu estava diante de um sepultamento, inclusive de alguém muito querido. Pense em alguém querido. Alguém que me ajudou muito no tempo que eu era seminarista. Alguém que no Sol Nascente, a congregação naquela época, ele poderia vir congregar aqui. Aqui teria uma estrutura muito melhor do que tínhamos lá naquela época. Vocês que passam hoje ali em Sol Nascente, graças a Deus, eu sempre glorifico o pastor Cláudio ali, porque jamais imaginávamos. Mas antes, era ali perto daquele posto ali da esquina, e era um galpão muito quente. Eu lembro as crianças que nós aqui recebemos, as crianças com a pele mais clarinha, ficavam vermelho como um tomate maduro. Mas estavam ali. Estávamos cultuando de manhã e à noite. E esse irmão estava ali. Ele tinha carro, podia vir para cá. Ele era daqui. Mas decidiu apoiar o tempo. Ficou até a sua morte. E depois, nos últimos anos de vida dele, eu pude visitá-lo. Já aqui, eu como pastor presidente. Mas tomando conhecimento, fui e visitei. E no sepultamento dele, eu lembro como hoje a netinha dizendo à mãe: mãe, nós vamos deixar avô aqui? Não pode, mãe, vamos deixar avô aqui. A menina começou a chorar porque assim, os nossos filhos, e a psicologia até incentiva de alguma maneira, com cuidado, em fazer com que os nossos filhos lidem com a morte. Lidem com a morte. E aí a mãe, eu olhei ali, eu digo, meu Deus, me fortaleça aqui, porque eu já estava chorando. E vendo uma cena daquela. E a mãe chega e disse, não, mas vou morrer, minha filha. Vou estar morto, aqui é o corpo, tal. E eu chego perto da criança e assim, você não tem que fazer muito arrodeio, porque a criança entende. O vovô morreu, aqui vai o corpo. E ali não conformou muito ela não, porque ela continuou chorando. Porque a aflição dela, ela dizia, vai deixar aqui o corpo sem vida do avô que foi sepultado. O Isaac, meu filho, nosso filho, meio de Sônia, Poliana, faz 10 anos hoje. 10 anos. E quando minha sogra faleceu, depois nós voltamos lá com ele. Dias depois, o vazio da casa. Não tinha mais a conversa boa, o cafezinho que ela fazia. A casa é um vazio, como até hoje é um vazio. A ausência da voz. E Isaac saiu procurando num quarto e outro, entrava num quarto, entrava em outro. E a gente sem entender bem. E depois ele abriu a mão assim e disse, sumiu. Ou seja, a vovó sumiu, não está mais ali. E isso demonstra que a morte, na realidade, faz com que entendamos que não vamos ficar aqui para sempre. Não vamos ficar, mas não é o fim. Porque a própria palavra diz que Cristo venceu a morte. O apóstolo Paulo escrevendo lá em sua primeira carta aos Coríntios, eu sempre faço menção e como não deixar de fazer. Capítulo 15, ele, lá no final já do capítulo, ele diz, onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, a tua força? Porque graças a Deus, que nos dá a vitória, até mesmo diante da morte em Cristo Jesus. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, mesmo que venhamos a partir daqui. Porque aqueles que foram alcançados pela graça de Cristo Jesus, não por mérito algum, passam pela ponte que é Cristo. Passam pelo caminho que é Cristo. Chegam do outro lado e são recebidos por Cristo. Isso é uma certeza que nós temos. Não é um delírio. Isso é uma convicção que ninguém pode arrancar de nossos corações. Considerações finais dessa palavra, irmãos.
A esperança em Cristo transforma a vida e morte em louvor. Vida e morte em louvor. Quando estamos aqui, louvamos, engrandecemos ao Senhor, seja em tempos de qualquer tempo, em qualquer circunstância, que foi o tema da mensagem de quinta-feira passada. Uma vida que glorifica Cristo Jesus em qualquer circunstância, nós louvamos aqui em vida. Às vezes não temos momentos que não dá vontade de cantar nada, de louvar nada, nem de orar, convenhamos. Mas nós louvamos e oramos porque nós não vivemos por vontade, por sentimento, porque queremos ou não queremos, não. Nós entendemos que o nosso louvor é em qualquer tempo. Te louvarei, Senhor, em qualquer circunstância. Em qualquer circunstância, nas perdas, nas dores, nas alegrias. Mas também a esperança em Cristo que transforma a morte também em louvor. A morte em louvor. Quantos irmãos foram instrumentos para que outros conhecessem o Evangelho de Cristo através de sua morte, através da morte, através de uma enfermidade, através de uma doença, através dos últimos dias hospitalizados, médicos que, quem sabe, jamais entrariam numa igreja como essa aqui para ouvir um pregador como eu. Jamais ouviram o Evangelho de Cristo dali, daquele paciente, dizendo: doutor, Cristo Jesus é tudo para mim. Seja na vida, seja na morte, eu sou dele. Quero viver como eu vi muito já. Quero ficar. Mas partir é estar com Cristo. Segundo, o cristão não foge da vida nem teme a morte. Nós não devemos ter fugas da vida. E nem devemos temer a morte. Não. Nós não vamos desejá-la de forma tal que isso seja uma fuga, de maneira alguma. Deus é um Deus de vida. E não vamos brincar com morte. Mas diante de uma morte, que é um curso da vida, do levantar acampamento, do levantar as estacas, nós entendemos plenamente que não devemos temer. Terceiro, na vida Cristo está com o crente. Na morte ele está com Cristo. Na vida nós temos a presença de Cristo, esse que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas na nossa morte, nós vamos estar com Ele. Nós vamos nos encontrar com Ele. Por isso que a pergunta que fizeram no retiro, no último dia, na terça-feira, tivemos um fórum lá. Na realidade, como é que acontece para a gente? A gente fica dormindo, fica no sono da alma, como alguns pensam. A gente fica aguardando a ressurreição. Partir é estar com Cristo. Quando o crente parte daqui, os detalhes da consumação daquilo que está por vir, isso acontecerá a seu tempo. Mas nós, quando partimos aqui, nós aprendemos que céu é estar com Cristo, assim como inferno é a ausência de Cristo. Quarto e último, na vida, o crente realiza a obra de Cristo. Mas na morte, ele desfruta a glória de Cristo. Então, enquanto tivermos vida, vamos realizar a obra de Cristo, a missão que Cristo nos confiou. Até o final, até o último fôlego. Até o último gás. Nós realizarmos a obra que o Senhor nos confiou. Muito mais por amor do que por dever. Mas nós entendemos também que na morte, na nossa morte, nós desfrutamos da glória de Cristo Jesus. Então, irmãos, vamos engrandecer a Cristo, quer na vida, quer na morte. Enquanto estivermos vivos, o engrandecemos. Mas se formos partir, estar com Ele,
também o engrandeceremos. Que a nossa vida seja uma vida de testemunho. Amém? Quero orar com você, Senhor Deus, nessa noite. De alguma maneira, essa mensagem aqui, ela trouxe alento, fé, esperança para nós, porque é próprio da palavra. Trouxe advertência, exortação também para outros. Que nós, ó Deus, possamos engrandecer o Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, quer na vida, quer na morte. Porque o Senhor é a nossa razão de viver. Razão da nossa existência. Viemos como um presente teu à vida. E quando partimos, nós possamos partir para aquele que nos deu vida. Essa é a nossa oração e fazemos em nome de Jesus. Amém.